somos a igreja vitoriosa de Cristo na terra, até que o Senhor volte. Amém? E hoje nós vamos falar sobre como a igreja é sustentada, como a igreja, o templo, né, no Antigo Testamento, como o templo era sustentado, como a obra do Senhor era sustentada e é sustentada hoje, nos dias de hoje, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor, lá em Gênesis, amém? Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui diante da Tua presença, para falar, Senhor, da Tua palavra, diante do Senhor e diante da Tua igreja. A minha oração nesta hora é que o Senhor traga luz ao nosso entendimento espiritual, porque isto é um ensino da palavra, e o Senhor ensina para os seus, para aqueles que creram, para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que são chamados à igreja vitoriosa do Senhor na terra. Então, Pai, fala conosco, que a Tua palavra ministre o nosso coração, que os propósitos do Senhor, do Teu Espírito Santo, seja sobre nós nesta hora. Pai, que o Senhor nos ensine acerca, Pai, do sustento da Tua igreja, da provisão que vem do alto, que o Senhor nos dá, porque tudo vem de Ti. Nós, Senhor, não temos nada se não vier das Tuas mãos. Eu entrego, Pai, esse tempo da ministração da Tua palavra na Tua presença. Eis-me aqui como um vaso de barro, Pai. Enche-me, enche a Tua igreja nesta hora. Nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém? Quando nós falamos, queridos, sobre como é sustentada a obra da igreja, na nossa memória, automaticamente, vem a palavra dízimos, ofertas, provisão, né? Dízimos, oferta, primícias, oferta de amor, né? Vem tudo isso na nossa mente. E é isto. Estudando a palavra do Senhor, o dízimo na Bíblia era uma prática do Antigo Testamento. Mas o crente, nós, hoje, ainda somos convidados a dizimar e ofertar a Deus. Porque Jesus também declarou estas palavras, e nós vamos ver aqui na Bíblia. Na Bíblia, entregar o nosso dízimo é uma forma de agradecermos a Deus pelo sustento dele nas nossas vidas e pelo sustento dele no templo, na igreja do Senhor. Nos sacerdotes, na vida dos levitas no Antigo Testamento, dos pobres, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos. E eu entendo que não tem como nós separarmos o Antigo Testamento do Novo Testamento. Estas palavras do Antigo Testamento serviu para aquele povo, e agora do Novo Testamento serve para nós. Se fosse assim, no decorrer dos anos, das eras, o Senhor teria então excluído da Bíblia, né, o Antigo Testamento, o Antigo Testamento. Mas Ele nos deixou a palavra. E a palavra dele nos ensina em todo tempo, no Antigo ou no Novo Testamento. O Senhor se manifesta pelo poder da palavra dele, pelo poder da palavra de Deus, da Bíblia. E é interessante, queridos, que a gente pensa
que nós temos um carro, uma casa, é meu. O carro é meu, a casa é minha. Se é casado, é nosso. Não é nem minha e nem do nosso, é de Deus. Porque é Ele que nos dá todas as coisas. Ele criou os céus e terra. E lá no livro de Ageu, ele fala que minha é a prata e meu é o ouro. Tudo vem do Senhor. A semente que o Senhor nos dá para semear no reino dele, é Ele que nos dá. E Ele tem promessas desta obediência nossa diante dos dízimos, ofertas, diante do sustento da igreja do Senhor. Porque a igreja, nós aprendemos aqui que somos nós, membros, corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. E cada um tem a sua função. Então, queridos, os nossos dízimos, as nossas ofertas, tem tudo um destino certo. E é usado com muito temor, porque não é da igreja, é de Deus, é do Senhor. E no Antigo Testamento eles compreenderam isso também. É muito interessante, porque a igreja apresenta, a Bíblia apresenta para a igreja um sistema de apoio financeiro de Deus. Ao início, como exemplo do nosso patriarca Abraão. A primeira vez que nós vamos ouvir a palavra dízimo foi pela vida de Abraão na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Então eu não posso deixar. Eu tenho que trazer para junto de mim. Não é verdade? Os ensinamentos que o Senhor ensinou lá para Abraão, colocou no coração de Abraão e que tem colocado nos nossos corações nesses dias, neste tempo. Mas antes de examinarmos o exemplo de Abraão, nós precisamos analisar o significado de Deus como Criador dos céus e terra. Ele criou tudo, inclusive todos os recursos físicos que Ele permite que usemos durante as nossas vidas. Então, engano é nosso quando a gente diz que é nosso. Não é, é do Senhor, que Ele que nos abençoou. Por isso somos gratos a Ele. Amém? Porém, Ele nos diz que tudo ainda lhe pertence. Abra, por favor, a palavra de Deus em Salmos, no capítulo 24, no verso 1. O Senhor fala, a Bíblia, ela fala muito, queridos, da parte financeira. Porque na parte financeira é que o homem se perde. Amém? Salmos 24, no capítulo 24, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é dele, querido. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele, tudo é para ele. Glória a Deus. Nós já falamos aqui em Ageu 2:8, ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E por causa disso, ele reserva para si o direito de nos dizer, de nos ensinar como usar o que ele criou. E o Senhor revelou o seu caminho de vida a Abraão. Quando ele disse acerca, lá em Gênesis, volta lá um pouquinho, Gênesis capítulo 26, 5. O Senhor diz assim, pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Olha que interessante. O caminho dos filhos de Deus, queridos, é a obediência pela palavra de Deus. Por isso nós temos que reconhecer a voz do Senhor, guardar os seus mandamentos. Porque a palavra de Deus fala que a fé sem obra ela é morta.
Abraão também sabia que todas as bênçãos espirituais e materiais são como uma dádiva de Deus. É um presente de Deus para as nossas vidas. Foi só na vida de Abraão? Não. Na minha, na do Juninho, na do Sérgio, na da Rosana, na da Gabi. É para nós, filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Abra lá a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Aqui é Paulo falando da igreja de Romanos. No versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Ele foi circuncidado mais tarde, e a sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele não havia ainda sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Abraão nos mostra, queridos, na Bíblia, o quão agradecido ele foi ao Senhor. Quando o Senhor o livrou Ló. Nós vamos ver aqui na Bíblia. E a palavra dízimo no grego chama-se decate. Traduzido é assim: é a 10ª parte de seus rendimentos para Deus, seja dinheiro. Nós agora não somos mais animais, né? Plantação. Agora o nosso é o nosso trabalho, né? Nosso sustento, a nossa espécie. Como foi no Antigo Testamento, que era cereal, frutos, produtos da terra, os animais. O Senhor, desde aquela época, queridos, ele já falava com o seu povo sobre a fidelidade. O Senhor foi fiel ao povo até o fim. E ele é fiel conosco até o fim. O Senhor declara em Ageu 2:8 que dele é a prata e dele é o ouro. Tudo é dele. Tudo, a natureza mostra e revela a Deus. Deus nos deixou os recursos naturais para que nós usufruíssemos como filhos dele. Então, tudo pertence ao Senhor. E é interessante que o Senhor, em Gênesis, pode abrir aí no capítulo 14, quando Ló, o sobrinho de Abraão, é preso e tudo que ele tinha ajuntado foi levado também. E Abraão rapidamente juntou todos aqueles que moravam com ele, né? E foram lá defender Ló, tirar o Ló da mão lá dos bandidos, né? E Abraão, ele voltou do ataque vencedor. O Senhor deu vitória a Abraão. Gênesis, no capítulo 14, do verso 18 até o 24, Abraão entrega o seu dízimo ao Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Guarda esta palavra, pão e vinho. E Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí, Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de
tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comerão. Mas os meus aliados, Aner, Escol, Manre, pode ficar com a parte deles. Aqui, Abrão entregou a 10ª parte como agradecimento ao Senhor, pelo livramento que o Senhor deu, pela gratidão que ele teve, como sinal de fidelidade do Senhor para com Abraão e de Abraão para com o Senhor. Amém? E é a passagem lá dos livros, da carta de Hebreus, capítulo 7, apresenta o sacerdote Melquisedeque, o que levou pão e vinho, o rei que levou pão e vinho para Abrão, como uma figura de Cristo, revelada no Antigo Testamento, aqui em Gênesis capítulo 14, de acordo com a lei de Moisés. Os sacerdotes da tribo de Levi deveriam receber os dízimos. Mas antes desta lei, Abraão, que era bisavô de Levi, deu o dízimo a Melquisedeque, que simbolizava Jesus. Entregar, queridos, o dízimo é uma forma de reverência a alguém superior. Isto mostra que o sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio da lei de Moisés. Porque ele é Deus e tudo é dele, tudo pertence a ele. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: dízimos, ofertas de amor, primícias, que é um dia do fruto do teu trabalho, muitas vezes é um peso para o cristão. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus, pregando para os cristãos, os que conhecem ao Senhor. E muitos têm se embaraçado nos dízimos e nas ofertas. Mas que nós possamos trazer à luz a memória da palavra de Deus e guardar no nosso coração e fazer dela prosperar em nós, para que continuemos sendo fiéis ao Senhor, obedientes a Deus, porque no final desta ministração nós vamos ver pela palavra que isso traz bênção para as nossas vidas. Amém? E o dízimo era uma ordenança para o povo, que servia para agradecer a Deus. E a Bíblia nos ensina que tudo que temos é dado por Deus. Deus é o verdadeiro dono de tudo. Jó 41:11 diz assim: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar, tudo que há debaixo dos céus me pertence. O Senhor falando para Jó. Tudo que está debaixo do céu pertence ao Senhor, então nada é meu. Por isso que quando nós alcançamos algo no material, vamos dizer assim, o nosso coração se alegra muito, porque a gente vê a fidelidade de Deus para conosco. Nós vivemos a boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? E o dízimo tinha uma função, queridos, social também. Na Bíblia, o amor a Deus sempre está ligado ao amor ao próximo, não é verdade? Eu coloquei aqui. Por isso, uma parte dos dízimos era para dar aos pobres, para aliviar as situações das pessoas necessitadas. Isso depois que Abraão entregou o dízimo ao Senhor. Leia lá, vamos ver, em Deuteronômio, capítulo 14. Eu vou reduzir alguns versículos por conta do tempo,
Deuteronômio capítulo 14, do 21 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor. Entregar o dízimo, queridos, é uma forma de reconhecer que o seu sustento depende de Deus e não das nossas riquezas, viu? Diz assim a palavra do Senhor. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança e os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem na sua cidade venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. O Senhor, queridos, Ele cuida de nós. Em todo o tempo, a preocupação do Senhor é cuidar dos seus. E naquela época, no Antigo Testamento, o Senhor deu esta condição para que o povo fizesse. Juntasse todos os dízimos, levasse a cidade e procurasse lá, né, as viúvas, os órfãos, os necessitados, para que eles fossem saciados. E o Senhor ainda diz, e o Senhor o abençoe em todo o trabalho das suas mãos. As bênçãos vêm do Senhor. O querer e o efetuar são deles. São dele. E Abraão levou isso para a sua vida, queridos, e para a vida dos seus descendentes. A promessa da aliança entre o Senhor e Abraão. Volta lá em Gênesis, no capítulo 15, no verso 1, diz assim: algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. O Senhor não se esquece, queridos, de nenhum fruto do nosso trabalho. O Senhor é maravilhoso. E olha aí um pouquinho mais para frente, em Gênesis 28. Gênesis capítulo 28, do 20 ao 22. Eu falei para vocês que Abraão levou isso para a vida dele e para a vida dos descendentes dele. Aqui fala assim a palavra do Senhor. Ali, Jacó, filho dele, de Isaque, neto dele, fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Eles levavam a sério a fidelidade dele para com Deus, porque eles levavam a sério a fidelidade de Deus para com eles. E esse ponto, queridos, a gente tem que ser muito atentos. Muito atentos. Seu neto Jacó também foi fiel ao Senhor. A fidelidade e obediência ao Senhor nos leva muito mais além do que nós podemos imaginar. Deus se preocupa em todas as áreas das nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele nos amou primeiro. Amém? Salmo 119, do 90 e 91, diz assim a palavra do Senhor: a tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar, e ela fica firme, de acordo com as tuas ordens. Todas as coisas permanecem até hoje, pois tu te obedeces. Oh, glória! Aleluia! Aí volta um pouquinho no Salmo 100, no Salmo 105.
pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade ou misericórdia não tem fim. Oh, glória! A fidelidade e misericórdia do Senhor para com as nossas vidas, Igreja de Cristo na terra, não tem fim. E ainda mostra no Antigo Testamento, quando os descendentes de Abraão se converteram lá à nação de Israel, depois da libertação do cativeiro, Deus, o Senhor, passou o seu dízimo para a tribo de Levi, como pagamento aos serviços prestados a ele, porque o Senhor não se esquece de nenhum dos seus benefícios para conosco. É um pouquinho extenso, mas nós precisamos ler. Números no capítulo 18. Porque, queridos, ali a fidelidade de Deus e a fidelidade de Deus para com as nossas vidas também. Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos ensine, queridos, a todo tempo sermos fiéis a Ele, fiéis às palavras do Senhor. Amém? Eu resumi alguns aqui, porque não vai dar para ler todos. Números, capítulo 18, o verso 8 diz assim: o Senhor Deus disse a Arão. Aí acompanha aí no versículo 8. Disse mais o Senhor a Arão: agora estou lhe dando todas as ofertas especiais que forem trazidas a mim e não forem queimadas como sacrifício. Eu dou estas ofertas a você e aos seus descendentes como aquela parte a quem vocês têm direito para sempre. Verso 21. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isto é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Verso 24. Pois lhes dei para serem propriedade deles os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial. Foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. Verso 25. O Senhor Deus ordenou a Moisés, verso 26, que dissesse aos levitas o seguinte: quando receberem dos israelitas os dízimos que Deus lhes dá para serem de vocês, vocês darão também a 10ª desses dízimos, como oferta especial a Deus. Verso 29, das ofertas que vocês recebem, deem a melhor parte para mim. Depois que me derem a melhor parte, vocês poderão ficar com o resto, como faz o fazendeiro, que depois de dar a sua oferta, fica com a sua sobra. É maravilhoso quando a gente estuda a palavra do Senhor, porque o Senhor teve todo o cuidado de ensinar. Os levitas, eles não podiam receber nada, mas o Senhor, Ele é justo para com todos. Amém? E esse apoio proporcionou os meios para Israel sempre adorar a Deus e aprender mais da vontade de Deus para com a vida deles. E trazendo isso hoje para as nossas vidas também. Porque tudo vai passar, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Porém, queridos, o Senhor fala em Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. De tudo que nós temos, nós precisamos honrar o Senhor com o melhor, porque Ele nos dá o melhor, para a glória dEle, para que o nome dEle seja conhecido, amém? E aí nós vamos ver, no ministério de Jesus, agora a responsabilidade era da igreja, amém? Ensinar a verdade de Deus à igreja, do Novo Testamento, dos Evangelhos, a ensinarem a ser fiéis ao Senhor, a serem obedientes ao Senhor, com tudo que você tem, com a tua vida, com tudo que o Senhor lhe proporciona. Amém?
Aqueles que obedeciam à mensagem do Evangelho proporcionava essa ajuda financeira, vocês sabiam? No Novo Testamento, davam suporte a Jesus Cristo. E ele era o dono, é o dono de tudo. Os seus discípulos também, e posteriormente a outros obreiros na igreja, para a realização da obra que Cristo ordenou à igreja. A igreja é um instrumento de Deus para levar o evangelho da salvação ao mundo. E como nós vamos fazer isso? Contribuir para quê? Para a manutenção da igreja, contribuir para a salvação e demais pessoas e quantas o Senhor enviar. Dar ajuda financeira também é importante para que a igreja possa investir no cuidado das suas ovelhas, no amadurecimento daqueles que já foram salvos e de muitos que virão e seguirão o Evangelho de Cristo. Os dízimos, as ofertas, as primícias, queridos, não é do pastor, é do Senhor. Aleluia! Que volta para a obra dele. E isso, queridos, eu vou falar uma verdade aqui, me gerou um temor tão grande. Porque tem que gerar em nós esse temor. Porque são as coisas de Deus. E eu entendi que quando a gente fala da palavra de Deus, é tão sério, queridos, que nós estamos falando da palavra de Deus com ele aqui do nosso lado. Por isso que nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor. Porque nós estamos falando diante dele, das coisas que são dele. A igreja é dele. Tudo é dele. Então tem que gerar em nós temor para com as coisas do Senhor. Porque as coisas não são nossas. De todas as nossas obras, Sérgio, nós vamos ter que prestar conta para ele. De tudo. Oi, pastora. Isso. Sim. E ele sabia. Nós entregamos ao Senhor, a igreja do Senhor. Isso é verdade. E lá na época que Abraão entregou para Melquisedeque, Melquisedeque entregou o pão e vinho a ele. E simboliza Cristo Jesus. Né? E quando eles entregavam aos levitas, entregavam aos sacerdotes, era como se estivesse entregando para Deus. Para o Senhor. Lembra da passagem da Safira e Ananias? Que eles enganaram o Espírito Santo de Deus? Porque quem estava recebendo não eram os discípulos, era o Senhor. Por isso, queridos, é um negócio muito sério. Muitas igrejas, muitas denominações, elas colocam o nome, o seu nome no dízimo, no seu envelope. Nós, presbiterianos da graça, não temos esse costume. Mas é porque você é obediente e fiel ao Senhor. Você sabe da tua fidelidade a Ele. Como a pastora lembrou, como foi a passagem da viúva pobre, que entregou aquelas moedinhas que não significavam absolutamente nada em valores. E Cristo estava ali recebendo, ele estava do lado ali, e ele sabia o quanto aquela mulher depositou, e quanto mais os outros depositaram do que sobravam. Aqui o Senhor fala, que nós lemos em Números, ele
porque tudo vem dele. Tudo, absolutamente tudo pertence a ele, é dele. E ele se preocupa, Gabi, com cada área da tua vida, com cada necessidade que você necessita. O Senhor sabe. Mas de nós ele quer ver a nossa fidelidade a ele. E fidelidade que eu digo é fidelidade em tudo na nossa vida. A nossa fidelidade com a palavra, a nossa fidelidade no andar com ele, a nossa fidelidade dos nossos dízimos e ofertas. E o Senhor, queridos, ele abençoa o seu povo. Paulo, a gente vai ter que encurtar um pouquinho por causa do tempo. Paulo, ele viveu a provisão de Deus na vida dele. Paulo largou tudo e foi servir a Cristo Jesus. E Paulo, muitas vezes, ele foi abençoado pela igreja do Senhor, a igreja que estava se levantando. A igreja do Senhor que estava se manifestando, como está lá em Atos, que eles se reuniam, que eles dividiam e repartiam tudo que tinha com os necessitados. Aquilo foi o início da igreja de Cristo Jesus na terra. E hoje, queridos, é o nosso papel continuar a obra do Senhor até que Ele volte. Até que Ele volte. E aí eu pensei assim, mas será que Jesus apoiava a prática bíblica do dízimo? O que vocês acham? Com certeza. Com certeza. Aí eu quero que vocês abram a palavra. Mateus capítulo 23. Porque ainda há muitas pessoas que acreditam que dízimo foi no Antigo Testamento. A lei. Eu ia falar isso agora. Jesus veio para cumprir a lei. Amém, queridos? Ele não veio para desobedecer, não. Então, sem dúvida que sim. Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. É o Senhor falando, tá, queridos? Se você tem a sua Bíblia aí com a letrinha vermelha, é o Senhor falando. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Quais são aquelas? Os dízimos. Eles estavam tão preocupados com isso, mas eles não eram justos, não tinham misericórdia e não tinham fidelidade. Quando a gente lê na palavra do Senhor, entregue o seu dízimo à casa do Senhor com alegria, né? Segundo o teu coração, está aí no trecho do nosso envelope, né? Cada um contribua segundo o teu coração, porque é o coração que o Senhor sonda. Não é a quantidade, nós não estamos falando aqui da quantidade, a gente está falando da fidelidade ao Senhor. E ainda é um peso para muitos. E a palavra do Senhor é tão clara. Em Filipenses, abre lá, em Filipenses, no capítulo 4, do verso 14 ao verso 18, é Paulo reconhecendo a fidelidade de Deus através da vida dos irmãos. Filipenses, capítulo 4. Oh, Jesus, fala mesmo ao nosso coração. Filipenses, no capítulo 4, do 14 ao 18, diz assim, Paulo falando: Todavia,
fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como o cheiro da suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Paulo aqui agradece à igreja, aos irmãos que o sustentaram em determinado momento da vida dele. Vocês lembram certa feita de Jesus, quando ele vai para o deserto e lá segue com eles mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, para aprender da palavra, ouvir a palavra de Jesus, os ensinamentos? Aí já estava anoitecendo e os discípulos falaram ao Senhor: mestre, os dispense para que eles vão embora, para que eles comam e bebam. Eles já tinham se alimentado da palavra do Deus vivo, do pão vivo que desceu do céu. E Jesus ali entendeu, e Jesus falou para eles: não, como você vai dispensar eles de mãos vazias? Aí entra aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor fez todo aquele povo comer e soberjou 12 cestos. Queridos, o Senhor espera de nós generosidade, amar a Ele sobre todas as coisas, com toda a nossa força, e amar o nosso próximo. Esse é o dever da igreja de Cristo na terra, é não dar só o alimento espiritual, mas o alimento físico ao necessitado. Isto é obra da igreja que Jesus deixou para que a igreja se manifestasse. E ela se manifesta através do quê? Do que vocês entregam para o Senhor. A gente sempre fala aqui, nós somos uma igreja pequena, mas embora somos uma igreja generosíssima, para a glória de Deus, não é para vanglória nossa, é para a glória de Deus, para a expansão do reino, o sustento dos missionários, da obra missionária. Isto é a obra da igreja, para a expansão, para o ID. Quantos nesse tempo têm abandonado os seus missionários? Quantas igrejas têm os abandonado no meio do campo? Isso é muito sério, queridos, porque isso vai muito mais além do que só entregar aqui. É lá para fora, é o ID, é a expansão do reino de Deus. E a igreja precisa ter isso no coração, precisa ter esse entendimento na mente. Amém? Oh, Jesus tinha tanta coisa para falar. O dízimo, queridos, é uma bênção. Quando o Senhor nos dá semente para semear no reino dEle, é sinal da fidelidade dEle para conosco. Pai, obrigada porque o Senhor tem dado sustento, porque eu tenho tido para entregar ao Senhor. Isso tem que gerar no nosso coração, ainda mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo aí de crise mundial. Tem que gerar em nós um agradecimento, uma gratidão tão grande a Deus. Mas muitos têm feito o quê? Retido o que é de Deus, com medo de faltar, com medo de não ter, guardar. Tudo aqui vai perecer, queridos. Tudo aqui vai perecer. E o Senhor ensina para que tenham o suficiente para a necessidade. Porque Ele mesmo fala: não junteis tesouro na terra, porque a traça vem e corrói.
O ladrão vem e rouba. Mas o nosso galardão eterno está lá. Das obras, Rosana, que a gente fizer com as nossas mãos. Primeiramente, é ao Senhor. Quando a gente abençoa um irmão, a gente abençoa porque a bênção vem de Deus primeiro. Para a minha vida e para a vida de quem eu vou abençoar. Porque o Senhor diz que de todo o trabalho Ele não se esquecerá de nada. E isto é fruto da igreja, da obra de Deus para com a igreja. A respeito da igreja. E o apóstolo Paulo viveu essa provisão. Ele também fala em 2 Coríntios que ele viveu a generosidade daquele povo. E generosidade, queridos, é uma virtude daquele que conhece o favor de Deus na sua vida. Oh, glória! Aleluias! Ou seja, a pessoa generosa, ela reconhece isto e quer que, de todas as formas, ajudar o seu próximo, a abençoar vidas. A palavra de Deus diz que o homem generoso será recompensado e feliz é o homem que exerce essa virtude sem querer nada em troca. Vocês fazem isso, Igreja de Cristo na Terra. E em nome de Jesus, aquele que não faz, que o Espírito Santo traga luz ao entendimento. Amém? Davi viveu essa provisão. Davi no Salmos 37 falou, eu já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado e nem seus filhos a mendigar o pão. Davi era fiel a Deus. No domingo à noite eu abri os dízimos falando da oração de Davi, quando ele chama o povo para trazer as riquezas que eles tinham como oferta alçada, como ofertas para a construção do templo que Salomão iria construir, porque ele já era velho. E ele viu a generosidade daquele povo, que ele fez uma oração linda ao Senhor, em gratidão à fidelidade do povo. E assim que tem que gerar em nós. A gente tem que ter esse coração. Olha, abra lá em 1 João, no capítulo 3, do verso 17 ao verso 18, diz assim a palavra do Senhor. A minha é a nova tradução, porque eu achei interessante. Diz assim, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Verso 18. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio das ações. Eu achei tão interessante essa tradução. Tem que gerar em nós amor e fidelidade. São virtudes que é citado na Bíblia. E ela mostra isso por serem fundamentais no relacionamento com Deus e com as pessoas que nos rodeiam, como o corpo de Cristo na terra. Nós já estamos encerrando. Abra a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 3, do verso 1 ao verso 4, o Senhor diz assim: Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarda-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Aqueles que obedecem, queridos, igreja, os princípios do Senhor, os seus mandamentos, é fiel e generoso a Ele, misericordioso, Ele receberá promessas em suas vidas, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E como eu falei para vocês no início aqui, que nós íamos ver que aquele que é dizimista e ofertante ao Senhor, ele recebe bênçãos de Deus.
E Deus fala lá em Malaquias, para nós encerrarmos, Deus fala lá em Malaquias, no capítulo 3, duas coisas interessantes. Diz assim a partir do verso 6. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes, tornando-vos para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E é muito triste. Mas o Senhor é tão misericordioso que Ele nos sonda por completo. Porque em Malaquias, no capítulo 3, no verso 10, diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-me à prova, olha o Senhor declarando, ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão aonde guardá-las. A palavra do Senhor é tão clara, a palavra do Senhor é viva, é poderosa, que nós venhamos a nos lembrar do que é o sustento da igreja, da parte desta obra que cabe a cada um de nós, a cada servo, a cada filho. Amém? Lembrar que os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias para a igreja são um benefício da igreja, são em benefício à própria igreja, em sinal de agradecimento a Deus pelo sustento que vem dele, porque não ficamos presos ao amor ao dinheiro, porque ajuda aos necessitados, mantém as obras missionárias, na evangelização, na propagação do evangelho nas nações, nas localidades, e que entregamos com alegria, com gratidão, amor para com a obra de Cristo na terra, porque tudo o que temos vem dele, por meio dele e é para ele. Que nós tenhamos, queridos, esse entendimento pela palavra do Senhor. Foi muito rápido, mas que nós entendamos que o que o Senhor quis que o povo ordenasse no Antigo Testamento, né? Não gosto de falar velho. No Antigo Testamento e no Novo Testamento é para a sua igreja. Porque no Antigo Testamento o Senhor falava de Cristo Jesus. O Senhor se manifestava em tudo que Cristo ia fazer na terra. Então as palavras do Senhor, queridos, sobre isso é algo muito sério. Que nós venhamos a entender e a compreender que o que temos não é nosso, é do Senhor. Que a gente tenha esse coração, amém? Que vocês me perdoem o tempo que passou. Estamos encerrando, eu queria fazer uma oração. Vamos nos levantar, amém? Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Palavra que o Senhor nos ensinou no início de tudo, no início, Pai, da Tua fidelidade para com Abraão, depois com Jesus Cristo, na obra da igreja, fundamentada na igreja de Cristo para nós hoje. Pai, que o Senhor continue nos ensinando por meio da Tua palavra, o que agrada o Teu coração, qual é o Teu propósito para a igreja do Senhor na terra, como, Senhor, nós podemos ser essa igreja vitoriosa de Cristo na terra, que nós sejamos mesmo o povo obediente, Pai, pela fidelidade do Senhor, obedientes pela palavra, Pai, que o Senhor continue ministrando, Senhor, no nosso coração, porque sabemos que tudo que o Senhor preparou para nós é bênção do Senhor, porque tudo é Teu, meu Deus, tudo provém das mãos santas do Senhor.
Que neste tempo, Pai, o Senhor abra as janelas dos céus, que o teu povo possa viver os teus milagres, que o teu povo continue sendo fiel ao Senhor em tudo, Pai, na nossa maneira de viver, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, que nós venhamos, Pai, a ter um coração generoso para abençoar a vida dos nossos irmãos, Pai, não só em palavras, em conversas como nós lemos aqui, mas em ações, em atitudes que alegram o teu coração, que faz o nome do Senhor crescer, que faz o nome do Senhor ser glorificado e exaltado em todo o tempo. Pai, muito obrigada pela tua palavra, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, pelo cuidado que o Senhor tem com a tua igreja. Coloca mesmo, Senhor, o temor do Senhor no coração da tua igreja, Pai, para que o Senhor possa verdadeiramente, Senhor, se manifestar no meio da igreja do Senhor. É o que nós oramos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vocês me perdoem que a gente passou um pouquinho da hora. Quinta-feira tem mais. Pastor Amâncio, né, pastora? Pastor Amâncio que vai vir aqui trazer a palavra de cura e libertação. Você está convidado, traga mais um, né? Pode aí fazer o check-in, avisar a pastora Luana que vai vir mais um aí. Traga para receber a bênção do Senhor, porque Jesus, queridos, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, salvando, libertando, provendo, não é verdade? Amém? E no domingo, na sexta-feira, relógio de oração, não podemos esquecer, amém? Começa na sexta-feira com os jovens, e aí termina no sábado, e no domingo é a Santa Ceia do Senhor. Vai ter 2 cultos, das 9 e das 18 horas, mas não pode esquecer de fazer o check-in, tá bom, queridos? Que Jesus os abençoe, amém? Vamos estender as mãos e agradecer a Ele. Pai, muito obrigada por este dia, pela vida de cada irmão que aqui está, pela vida dos irmãos, Senhor, que cultuaram o Senhor nos seus lares, que a boa mão do Senhor seja sobre a tua igreja, Pai, sobre a igreja de Cristo na terra. Nós tomamos posse da palavra que o Senhor declara que somos uma igreja vitoriosa no Senhor. Pai, nos leve em paz, em segurança, nos guarda no decorrer desta semana, papai. Muito obrigada pelo teu amor e fidelidade para conosco. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Cristo Jesus e as doces e ricas consolações do Espírito Santo repouse sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, as palmas louvam ao Senhor.